Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 4, que nos diz assim: porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. O tema de nossa leitura, irmãos, o poder de Deus em nós. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Dons de Poder. O segundo ponto, irmãos, que traz por título a redenção e as curas, do segundo tópico, o comentarista diz o seguinte: apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligia a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a todas as sortes de enfermidades. Segundo aos Coríntios 13:4, que é a leitura sugerida para nós hoje, Paulo, falando sobre a questão humana de Jesus, ele diz que, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Ou seja, ele estava falando da humanidade de Jesus. Ele estava falando do Jesus, filho da irmã Maria, filho do irmão José, que poderia sofrer de qualquer enfermidade igual a qualquer outro ser humano da época. Poderia padecer de qualquer tipo de enfermidade à semelhança de qualquer outra pessoa de sua época. E ele diz que a razão da morte é exatamente por causa dessa fraqueza. Que fraqueza é essa? Simplesmente a fragilidade humana, a fragilidade da vida humana. A incerteza desta vida, que agora é e daqui a pouco desaparece. A palavra nos fala sobre isso, que a nossa vida é como a erva, e a glória da nossa vida é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Então essa fragilidade humana, ela carece da misericórdia de Deus. Essa fragilidade humana, ela carece do poder de Deus, e isso não foi diferente com Jesus. Jesus, enquanto homem, Jesus 100% homem, corria os mesmos riscos que todos nós corremos na nossa vida. Mas nós sabemos que ele também era 100% Deus. E como 100% Deus, aí a morte não tem domínio sobre ele. Ainda que ele foi crucificado por causa da fraqueza e morreu por causa dessa fraqueza, a morte não o pôde conter, porque era 100% homem, estava sujeito à morte, mas era 100% Deus e tinha domínio e tem domínio sobre a morte. Tanto que ele ressuscita, e ele ressuscita pelo seu poder. Uma vez ressuscitado, as regras deste mundo já não aplicou-se mais sobre ele. Para ele já não existia mais porta fechada. Para ele já não existia mais as regras da física. Estava em um jantar, estava em um momento junto com os discípulos, e enquanto partia o pão, simplesmente desapareceu. Os discípulos estão reunidos em uma sala de portas fechadas e ele simplesmente surge no meio. Ou seja, as regras do mundo já não se aplicam mais, uma vez ressuscitado. E a segunda parte do versículo diz que, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em nós. Que é exatamente, irmãos, essa manifestação dos dons sobre as nossas vidas. As nossas vidas correm os riscos que nós corremos o tempo todo. A todo tempo a nossa vida está sendo ameaçada. A todo momento a nossa vida está sendo ameaçada. E, no entanto, manifesta-se em nossas vidas um poder que esse mundo não consegue compreender. Um poder que é capaz de levantar o paralítico.
o poder que é capaz de oprimir o câncer, o poder que é capaz de fazer maravilhas neste mundo. Hoje, nós padecemos com as enfermidades, mas daqui a pouco, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, não mais as enfermidades nos alcançarão. Terceiro ponto, irmãos, que fala sobre a necessidade desses dons, o comentarista diz o seguinte, lá no finalzinho do ponto: dons de curas são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. O nosso Deus tem poder de sanar todas as doenças. O nosso Deus tem poder sobre todas as enfermidades, sobre todos os males. Mas nós nunca podemos esquecer de uma coisa: é Ele quem decide fazer. É Ele quem decide se cura ou não. É Ele quem decide se opera o milagre ou não. É Ele quem decide quando vai operar o milagre. E quando isso for operado, será para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cura divina é uma realidade, irmãos, em nosso meio. Nós experimentamos isso. Mas também não podemos cometer o erro de, ao evangelizarmos, ao invés de trazer as almas para Jesus e apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, oferecermos apenas a cura, a solução daquela enfermidade. E uma vez a pessoa curada, vai embora e não volta mais, não tem mais o contato com o Senhor Jesus. Então são curas que não produzem fruto. Os dons espirituais é para fortalecer a igreja e é para glorificar o nome do Senhor, mas também é para que as almas se aproximem do Senhor Jesus e se apaixonem pelo seu Evangelho, não pelo poder oferecido, mas pela graça e pelo amor de Deus, que é apresentado através do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.